Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículos 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem dúvidas, a mais importante data, o mais importante acontecimento do cristianismo. De fato, nós anunciamos o Evangelho da ressurreição. A ressurreição de Cristo, da ressurreição de Cristo, depende toda a veracidade do Evangelho. O Evangelho de Jesus, na essência, na realidade, é o Evangelho da ressurreição. Por causa do pecado, a morte se tornou o maior inimigo. A morte se tornou o maior inimigo nosso. Sem dúvidas, um problema praticamente insolúvel. E a solução para o problema da morte nós encontramos somente na ressurreição do Senhor Jesus. Portanto, o evangelho que nós pregamos no cristianismo é o evangelho que oferece a solução, a única solução, a única esperança para o homem diante da realidade da morte. É exatamente isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, aqui no capítulo 15, no versículo 22, ele diz: porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Essa é a boa nova, essa é a grande verdade, esse é o evangelho que nós anunciamos. Portanto, a ressurreição de Jesus é a essência do cristianismo. E é sobre esse tema que eu quero meditar com os irmãos nessa manhã da ressurreição. A ressurreição de Jesus é a essência do cristianismo. O cristianismo existe para dizer ao mundo que a morte não é mais não tem mais a última palavra. Que o cristianismo existe para dizer ao mundo que a morte não coloca fim à existência do homem. Nós existimos, a igreja existe exatamente para pregar que Jesus triunfou sobre a morte e que o triunfo de Jesus, o sacrifício de Jesus em favor dos seus, em favor dos eleitos, foi perfeito, foi eficaz, foi suficiente. E por ele, então, nós somos verdadeiramente salvos da condenação e reconciliados com Deus. Essa é a verdade que nós cremos, essa é a verdade que nós anunciamos. Essa é a nossa esperança. Então a nossa esperança tem nome e tem sobrenome. A nossa esperança é Jesus e o sobrenome é ressurreição. Então nós cremos no Cristo ressurreto. E como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios também, no capítulo 6, no versículo 14, ele diz lá: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo mesmo poder. Ensinando aos Tessalonicenses na sua segunda, ensinando aos Tessalonicenses a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, cheio de confiança, cheio de convicção, de fé, ele diz assim: não queremos, irmãos, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que morrem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E no versículo 18 desse capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo termina
o seu raciocínio dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Na visão do apóstolo Paulo, a ressurreição de Cristo, que é a essência do Evangelho, o Evangelho que nós pregamos, na sua essência, é o Evangelho da ressurreição. Na visão do apóstolo Paulo, a ressurreição de Cristo, ela na realidade é a base da nossa fé. A base da nossa fé. Se tirar a ressurreição do Senhor Jesus do escopo doutrinário do cristianismo, o cristianismo perde o seu sentido. A nossa fé não tem mais base, ela fica no vácuo. Na realidade, a base da nossa fé é a ressurreição do Senhor Jesus. Na visão do apóstolo Paulo, a razão da nossa esperança é a ressurreição do Senhor Jesus. O conteúdo da nossa pregação é a ressurreição do Senhor Jesus. E a motivação para o nosso trabalho é a ressurreição do Senhor Jesus. E mais ainda, a maior fonte de consolo para o crente, para o cristão, é a ressurreição do Senhor Jesus. Por isso que a ressurreição é a essência do cristianismo. Não pode, não tem como existir cristianismo sem a ressurreição do Senhor Jesus. Conforme o apóstolo ensina, a ressurreição é a razão da nossa fé, a base da nossa fé, a ressurreição é a razão da nossa esperança, é o conteúdo da nossa mensagem, é a motivação do nosso trabalho. Nós trabalhamos porque nós cremos no Cristo ressurreto, e pelo fato de crermos no Cristo ressurreto, nós sabemos que existe vida depois da morte. E especialmente nesse tempo de pandemia, a ressurreição é a nossa maior fonte de consolo. Aqueles que morrem em Cristo Jesus, aqueles que passaram pela primeira ressurreição, esses não experimentarão a segunda morte. Então, conforme eu tenho dito ultimamente várias vezes, aqueles que morrem em Cristo Jesus, nós não os perdemos. Não, se perde aquilo que não se sabe aonde está. Nós não perdemos os nossos entes queridos, absolutamente não. Eles estão com Cristo e já reinam com o Senhor. E isto é fonte de consolo. Em breve, conforme diz o texto aqui de Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 14, ao versículo 18, Paulo diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Na volta do Senhor Jesus, Ele trará com Ele aqueles que dormiram nele, aqueles que morreram nele, e esses ressuscitarão primeiro. Nós, de maneira alguma, seremos transformados antes deles. E é isso que nós devemos dizer para consolar uns aos outros. Consolar uns aos outros. Então, quando nós oramos e aquela pessoa não foi curada e morreu, é óbvio, para ela foi melhor do que a cura que nós achávamos que era bom para ela. Porque se ela está em Cristo Jesus, ela já reina com Ele. E na vinda do Senhor Jesus, o Senhor o trará com Ele. É isso que o texto diz. Portanto, a ressurreição de Jesus é a maior fonte de consolo. Mas também podemos dizer que a ressurreição do Senhor Jesus é o motivo do nosso culto, o motivo da nossa adoração. Nós não adoramos um Cristo preso na cruz, não adoramos um Cristo vencido pela morte, absolutamente não. Nós adoramos o Cristo vivo, nós adoramos o Cristo ressurreto, o Cristo que está glorificado, exaltado à destra de Deus e que voltará com grande poder e glória, trazendo consigo os seus. Esta é a verdade que nós precisamos cada vez mais proclamar. Na verdade, o cristianismo seria apenas mais uma religião entre tantas se Cristo não tivesse ressuscitado. A morte e a ressurreição de Jesus diferenciam o cristianismo de todas as outras religiões. E a ressurreição de Jesus é, na essência, o único elo, a única ponte capaz de ligar o homem caído a Deus, conforme já foi citado hoje, o único nome nos céus e na terra pelo qual importa que sejamos salvos é Jesus ressurreto. A maioria das religiões fala de líderes que viveram e foram importantes, que morreram
e hoje estão mortos. O cristianismo fala de um líder que viveu, ensinou, foi importante, morreu, mas hoje está vivo e vive eternamente. E como nós acabamos de cantar, exatamente porque ele vive é que nós podemos crer no amanhã. Ele é a primícia dos que dormem. Então ele mesmo disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá e viverá eternamente. Então nós pregamos e cremos na vida após a morte. Há vida após a morte. Haverá ressurreição, ressurreição de justos e ressurreição de ímpios. E todos nos apresentaremos, todos nos encontraremos diante do Cristo glorificado. Todos. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. As boas novas que pregamos é a ressurreição de Cristo Jesus. O nosso evangelho é o evangelho da ressurreição. E aqui, nesse capítulo 15, nós podemos ver que a ressurreição é um fato histórico inegável, é um fato histórico indispensável e é um fato histórico incomparável. O apóstolo Paulo faz questão nesse capítulo 15, em outras oportunidades eu já ensinei sobre isso, ele faz questão de deixar essas 3 circunstâncias desse fato histórico bem claras aqui nesse texto do capítulo 15. Ele vai dizer que a ressurreição de Jesus foi, de fato, um acontecimento que ninguém pode negar, ou seja, um fato histórico inegável, verídico. E ele vai argumentar nesse capítulo 15 que esse fato histórico verídico, inegável, ele é indispensável para o cristianismo. Como eu já disse hoje, não pode existir cristianismo sem a ressurreição, não tem como. Mas ele vai argumentar aqui também que além desse fato ser inegável e verídico, além desse fato ser indispensável para toda a teologia do cristianismo, para toda a mensagem do cristianismo, esse fato também, ele é incomparável, incomparável. Não houve antes e não haverá depois nenhum acontecimento que chegue perto da ressurreição do Senhor Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, o poder de Deus que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará naquele dia. E é por isso que nós podemos crer no amanhã. Meus queridos irmãos, a ressurreição de Cristo, de fato, é a essência do cristianismo. Assim, aceitá-la, ou seja, crer nela, é a nossa principal declaração de fé. O crente, ele se identifica exatamente com essa profissão de fé. A declaração de fé do verdadeiro crente é exatamente essa. Pode marcar aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 10, verso 8. Paulo diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que Paulo está dizendo aqui é que a nossa salvação depende diretamente da ressurreição do Senhor Jesus. E o crente, para ser crente verdadeiro, ele precisa crer que Deus, pelo seu poder, ressuscitou Jesus. E o mesmo poder nos ressuscitará naquele dia. Então, de fato, a ressurreição é a essência do cristianismo. No nosso texto aqui, o apóstolo Paulo, ele diz que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. As Escrituras, desde o capítulo 3 de Gênesis, vinha e dizem até hoje, e vinha dizendo a respeito do pecado, e que por causa do pecado, a morte entrou no mundo, e pelo fato de todos serem pecadores, ela passou a todos os pecadores. A Bíblia diz claramente que por causa de um, a morte entrou no mundo, mas por causa de Jesus, o segundo Adão, veio a vida e a vida em abundância. Por isso ele diz que Jesus Cristo, segundo as Escrituras, morreu pelos nossos pecados. E também ele diz que segundo as Escrituras ele foi sepultado.
Isso prova que de fato ele morreu. Mas segundo as Escrituras, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então Jesus não foi um acidente de percurso, Jesus não chegou nesse mundo de paraquedas, não. Ele veio aqui exatamente cumprir um plano eterno, uma agenda eterna. Como eu costumo dizer aqui em outras oportunidades, nem um segundo sequer a cruz saiu da mente do Senhor Jesus. Ele sempre soube qual era o seu ministério. A Bíblia diz que ele veio para salvar e buscar o que havias perdido. Ele é o Senhor e Salvador. Então a Bíblia diz, segundo as Escrituras, ele ressuscitou. Em nosso texto, Paulo deixa isso claro. E aqui nós podemos perceber que o que significa a ressurreição de Jesus. Podemos tirar pelo menos duas grandes lições, duas grandes verdades, duas grandes bênçãos que são extremamente oportunas para esse tempo de pandemia. Essa mensagem de hoje, quando Deus me dava essa mensagem, colocava essas palavras no meu coração, eu dizia para o Senhor, eu quero que o Senhor revele, quero que o Senhor traga ao meu coração lições para esse tempo da pandemia. Como é que nós podemos tirar lições da ressurreição do Senhor Jesus para esse tempo de pandemia? O que é que pode encher o meu coração para que eu possa enfrentar as adversidades, as lutas desse tempo? E nós podemos ver a primeira delas, primeira grande verdade, a primeira bênção extremamente oportuna para esse tempo em que nós vivemos. Quando analisamos a ressurreição de Jesus, é que a ressurreição de Jesus significa que o último inimigo, o pior deles, foi vencido. E esse inimigo chama-se morte. Então a ressurreição de Jesus, a Bíblia deixa claramente que venceu o último inimigo. Então, como nós estamos passando por esse tempo de pandemia, e o que nós mais temos ouvido é a respeito da morte. Centenas, milhares, milhões pelo mundo afora já morreram por causa desse vírus, por causa dessa pandemia. Mas, quando nós estudamos a respeito da ressurreição de Jesus, nós descobrimos que com a ressurreição, Jesus venceu o último inimigo. Jesus venceu a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, Paulo diz assim, o último inimigo a ser destruído é a morte. E Jesus venceu a morte, porque logo adiante ele diz, onde está a morte? Jesus venceu. Mas ele diz, em 1 João capítulo 3, versículo 8, diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então nós precisamos pensar que, por mais que o inimigo tente, de várias maneiras, atemorizar o nosso coração, trazer tristeza, aborrecimento, peso para a nossa alma, na realidade, Jesus já venceu o diabo. Colossenses capítulo 2, verso 15, Paulo diz assim, que Jesus Cristo, na sua ressurreição, ele despojou os principados e as potestades, e publicamente ele fez isso, expondo-os ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse triunfo ele se conclui na ressurreição de Jesus Cristo. Então a ressurreição de Jesus é de fato a vitória de Jesus sobre a morte, o último inimigo, mas é também a vitória de Jesus sobre os demônios, sobre Satanás, sobre as forças do inferno. E isso enche o nosso coração. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E como diz o apóstolo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, ele diz, nem a morte, porque essa Jesus já venceu. E lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso 10, Paulo ensinando ao seu filho na fé, ele diz, o nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só com a sua ressurreição destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Ou seja, essas são as boas novas. Jesus não só venceu a morte,
mas nos deu a vida eterna. Isso consola o nosso coração diante desse cenário de morte que nós temos vivido. Mas a segunda grande verdade que nós podemos tirar da ressurreição de Jesus, que é a essência do cristianismo, é que a salvação e a vitória final do cristão já estão garantidas. Já estão garantidas. A Bíblia diz que em Cristo nós já somos mais que vencedores. Então você, se já confessou com a sua boca que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, e se você crê no seu coração que Deus, pelo poder infinito dele, ressuscitou Jesus, se você já faz essa confissão, em Cristo você já é mais que vencedor. Mais que vencedora. A morte não tem mais poder sobre a vida. Os demônios, o inferno, não tem mais poder sobre você. Não podem te possuir mais. As coisas desse mundo, as adversidades desse mundo podem até te entristecer. Você até partilhará dessas coisas, porque nós ainda vivemos nesse mundo caído. Mas essas coisas não nos pertencem mais e não podem nos roubar mais a nossa paz. Absolutamente não. Na ressurreição de Jesus, a nossa salvação e a nossa vitória final já estão garantidas. Já estão garantidas. Ao compartilhar agora dos sofrimentos, esses pelos quais nós estamos passando, isso nos dá a certeza de que vamos em breve compartilhar das recompensas. Partilhando dos sofrimentos que agora pelos quais nós estamos passando, nós estamos tomando do cálice que Jesus tomou. Nós estamos participando dos sofrimentos pelos quais Jesus também passou. E assim como ele sofreu, nós também passamos por esses sofrimentos. Mas em breve, assim como ele já foi glorificado, nós também seremos glorificados. Por isso que o apóstolo João disse que em breve nós seremos como ele é. Romanos capítulo 8, verso 11, Paulo diz: se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que habita em vós. Paulo está dizendo que a despeito das lutas, a despeito das dificuldades, em breve seremos transformados, em breve teremos o corpo incorruptível. Essa é a nossa certeza. Essa foi a certeza pela fé. Jó creu nisso. Diante dos seus sofrimentos, diante das suas lutas, lá no capítulo 19, versículos 25 a 27, Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e depois, revestido este meu corpo na minha pele, em minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. E essa é a fé que está no nosso coração. Nós cremos nisso. Essa verdade enche o nosso coração. Muitas pessoas estão desesperadas, porque para elas a morte é um ponto final. E elas não sabem o que acontecerá depois. Então estarão perdidas mesmo. Mas para nós não. A morte não tem mais a última palavra. A morte não é mais o ponto final. Para nós, Jesus já venceu a morte. Nós cremos na vida e na vida eterna. E quem creu no Senhor Jesus já passou da morte para a vida. E ainda que morra fisicamente, viverá e viverá eternamente. E se morrer agora com Cristo, já com Ele agora, reina espiritualmente. E em breve, virá com Cristo e ressuscitará primeiro. Esta é a verdade que transformou e que transforma até hoje a vida de milhares, de milhões de cristãos ao longo da história. Essa é a verdade que faz a grande diferença. É com essa mensagem, é com essa verdade que nós devemos consolar uns aos outros. Versículo 18, lá da carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. É com essa verdade que nós devemos consolar. Então, diante desse quadro, nós devemos consolar uns aos outros com essa verdade. Cristo vive e nós vivemos com Ele.
então nós podemos crer no amanhã, sem dúvidas. Nós somos testemunhas da ressurreição. Tudo no cristianismo depende da ressurreição de Cristo. Sem a ressurreição de Jesus, a nossa luta seria inglória. Como é inglória a luta de muitas pessoas que não têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Sem a ressurreição de Jesus, a nossa luta será inglória. A luta de qualquer pessoa é inglória. Seguindo o raciocínio do apóstolo Paulo, se Cristo não tivesse ressuscitado, se Cristo não tivesse vencido a morte, se Ele não tivesse retornado o reino a Deus, não tivesse sido glorificado como rei e sacerdote para sempre, toda a nossa pregação não teria sentido, o cristianismo não teria sentido. Nós estaríamos, se isso não tivesse acontecido, de fato, o plano de Deus teria sido frustrado. Mas o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 15, lá no verso 22, ele dá um brado dizendo, mas de fato, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. De fato, diz lá, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem, versículo 20. E no versículo 21, visto que a morte por meio de um homem entrou no mundo, também por meio de um veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Portanto, a salvação e a vitória final do crente em Cristo Jesus, essas já estão garantidas. Já estão garantidas. Você não vai ser salvo, você já está salvo. Você não vai ser vitorioso, você já é vitorioso. Então é essa verdade que tem que encher o nosso coração nesse tempo de pandemia. Então, nesse tempo de pandemia, tem que encher o nosso coração a verdade de que a morte não é o ponto final mais. A morte não é aquele bicho tenebroso. Não. Na realidade, a morte é a maneira pela qual nós saímos dessa realidade e entramos na realidade eterna. Jesus já venceu a morte. E para consolar o nosso coração, a nossa salvação já está garantida em Cristo Jesus. O sacrifício dele, no momento em que ele ressuscita, isso fica claro que o sacrifício dele foi eficaz, foi aceitável. Deus, o Pai, o aceitou e o sacrifício dele foi suficiente. Por isso ele ressuscitou. Então a nossa salvação já está garantida. E a nossa vitória final sobre todas essas lutas, todas essas adversidades, lá na quarta voz do Apocalipse, que eu tenho usado muito nesse tempo, diz lá, bem-aventurado aqueles que desde agora descansam no Senhor, porque eles descansam das suas afadigas. Já vencemos. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, e vou receber a coroa, que está guardada não somente para mim, mas para todos quantos amam o Senhor Jesus, disse o apóstolo Paulo. A salvação eterna e a vitória final já estão garantidas em Cristo Jesus. Assim, por causa da ressurreição de Cristo, nós não consideramos mais a morte o fim, mas mais do que isso. Agora aqui tem um detalhe interessante. Também não consideramos a vida como sendo completa neste mundo. Então, por causa da ressurreição de Cristo, nós não consideramos a morte como o fim de todas as coisas. Mas também, por causa da ressurreição de Cristo, nós não consideramos a vida completa nessa existência. Então é assim que o crente vive. O coração do crente não está nessa existência. Porque a nossa vida nessa existência ela não é completa. Nós sabemos que tem vida depois da morte. E é aquela que interessa para nós. Segundo o apóstolo Paulo, ela é incomparavelmente melhor. Ele diz, estou ansioso, estou desejoso em deixar isso tudo aqui e partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele diz. Então, para nós que cremos na ressurreição, a vida, por melhor que ela seja aqui, nessa existência, ela nunca será completa aqui. E por outro lado, a morte também não será o fim de todas as coisas aqui. Também não. Então essa história, morreu, acabou, isso é mentira. Não. A morte não é o fim. E a prova disso é que Jesus a venceu.
Paulo diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. Em face deste triste episódio, certamente a notícia mais triste de toda a Bíblia é a seguinte: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo logo depois o juízo. Hebreus capítulo 9, verso 27. Juízo aqui significa a separação eterna, céu e inferno. Logo depois da morte, todos se encontrarão diante do Senhor para o grande julgamento, para o grande acerto de conta. Então essa notícia é triste, de fato é triste. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Mas o Evangelho, as boas novas, trazem a mais importante das notícias. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Então, ao mesmo tempo que a palavra traz uma triste notícia, o Evangelho traz uma maravilhosa notícia. Jesus ressuscitou. Feche os seus olhos, abra o seu coração. E é isso que tem que encher o nosso coração nesse tempo de pandemia. Essa é a verdade que tem que encher o nosso coração. Nós podemos sim crer no amanhã, porque Cristo ressuscitou. A essência do cristianismo é a ressurreição de Jesus. Essa é a nossa palavra, essa é a nossa pregação, esse é o nosso consolo, essa é a base da nossa fé, essa é de fato a razão da nossa esperança, o conteúdo da nossa mensagem. Tudo depende da ressurreição. A nossa salvação depende da ressurreição. E como nós cremos na ressurreição, a nossa salvação e a nossa vitória final já estão garantidas em Cristo Jesus. Já pensou nisso? Já estão garantidas. Então você não precisa temer. Não precisa temer. Em Cristo você já está seguro.